Olá pessoal, eu sou a Júlia. Oi gente, eu sou a Heloísa. E nós vamos dar continuidade ao nosso Intensivo Enem 2023. Após a nossa última live de ontem, que falamos sobre os últimos 5 temas da redação do Enem, e também trouxemos alguns possíveis campos temáticos que podem acontecer nesse ano, não esquece de conferir lá, hein? Dá uma olhada no nosso vídeo, confere lá que tem muita explicação interessante. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as competências do Enem e também vamos corrigir um texto aqui para vocês ao vivo, falando o que a gente pode fazer, quais são os pontos importantes, o que deve ser trazido para sua redação. Então, bora lá? Bom, gente, como vocês já devem saber, a redação do Enem é do tipo dissertativo argumentativo, ou seja, você precisa ter um posicionamento e defender no meio do desenvolvimento do tema e no final você precisa propor uma intervenção para esse problema que o Enem vai cobrar. Então, temos a argumentação, que deve ser consistente e coesa, e a avaliação do texto é dividida em 5 critérios, que são as competências, e cada competência recebe uma pontuação que pode variar de 0 a 200 pontos, totalizando os 1000 pontos da redação do Enem. E são essas as competências. Então, as competências do Enem são: a competência 1, ela diz respeito ao domínio da norma culta da língua escrita, né? Então, essa competência vai avaliar o uso adequado da gramática, ortografia, pontuação, concordância, regência, e também vai ser avaliada nessa competência a estrutura sintática do seu texto, ou seja, se há uma boa coordenação e subordinação das orações, e vale lembrar que a recorrência de estruturas sintáticas menos complexas, ou seja, apenas com períodos simples, essa sintaxe simples impede uma nota máxima, né? Então vamos ter que elaborar uma boa coordenação, elaborar uma sintaxe bem bonita para você tirar uma nota 200 na competência 1. Bom, já a competência 2 é a compreensão da proposta de redação e adequação ao gênero. Então, nessa competência, vai verificar se o candidato compreendeu a proposta temática da redação e conseguiu desenvolver o texto de acordo com esses temas propostos, de acordo com os textos da proposta também, e bem como a estrutura do texto solicitado, ou seja, a relação com o gênero, se ele respeita o gênero dissertativo. E fugir ao tema vai levar nota 0 em toda a sua redação, então por isso é importante ler direitinho a proposta temática, os textos que vão estar lá na proposta, e porque se você não fizer a abordagem completa, além de penalizar bastante, o seu texto pode ser zerado ou ser considerado tangência. Então, quando você não aborda o tema completamente, vai penalizar as competências 2, 3 e 5, que vão ficar limitadas aos 40 pontos. Então, por isso tem que prestar bastante atenção naquela frase temática e tentar seguir direitinho todos os termos. Exatamente, todos os termos da frase temática devem estar no seu texto ou sinônimos, para uma abordagem completa. A competência 3, por sua vez, ela avalia o desenvolvimento da argumentação e o projeto de texto, Então, nessa competência, a capacidade de desenvolver argumentos sólidos e bem fundamentados, isso é, um argumento bem desenvolvido e fundamentado por repertório, por áreas do conhecimento. Isso é avaliado, o repertório é avaliado na C2, mas uma argumentação bem fundamentada, coesa, é avaliada na C3. Então é importante apresentar argumentos de forma lógica e coerente, com uma clareza, objetividade, sem desenvolver lacunas, temas que você não vai aprofundar, Então, evitar argumentos contraditórios, fracos ou desorganizados, porque isso pode resultar em uma pontuação mais baixa. Bom, já a competência 4, ela vai avaliar o uso de mecanismos linguísticos e de estratégias para a construção dos argumentos. O que isso significa? É a coesão. Então, nessa competência, vai avaliar o emprego de elementos coesivos, de operadores argumentativos, os conectivos, Então, temos que reforçar que esses elementos, eles vão ligar um argumento no outro, eles vão fazer o papel de direcionar a leitura do seu texto. Então, para você atingir a nota máxima, precisa empregar esses operadores argumentativos, sempre no começo dos parágrafos, dentre os parágrafos também, e
única inadequação, ou seja, se um desses conectivos, desses operadores, estiver sendo usado de forma inadequada, você já não consegue atingir a nota máxima. Então, por isso é importante estudar. Não só, não variar apenas o uso dos conectivos, mas estudar também o significado deles, porque cada um vai indicar alguma coisa, vai ser responsável por organizar o seu texto. Então, é muito importante fazer um bom uso desses conectivos. Exatamente, né? Os conectivos, eles estabelecem essas relações de contraponto, de adição. Então, se você emprega ele inadequadamente, você começa a confundir, torna o seu texto confuso, né? Então, é muito importante que ele seja objetivo, o seu texto, e claro, porque um texto claro vai facilitar que você defenda com mais clareza mesmo o seu ponto de vista, que é o ponto mais importante, né, desse tipo de texto. Já a competência 5, ela avalia a elaboração de propostas de intervenção. O Enem tem esse caráter de trazer essa problemática, que inclusive falamos ontem na nossa live, uma problemática atual do contexto brasileiro. Então, isso infere que você vai precisar resolver essa problemática. E a competência 5, ela é a responsável por avaliar isso. Então, essa competência avalia a capacidade do candidato de propor soluções concretas e viáveis para os problemas que foram levantados, abordados, discutidos e argumentados ao longo do texto, né? Então, as propostas de intervenção, elas devem ser relevantes, claras, consistentes com os argumentos que você trouxe no seu desenvolvimento textual, né? E ela é composta por 5 elementos válidos. Então, é o agente, a ação, o modo, o efeito e o detalhamento, né? Então, para obter uma boa nota na redação do Enem, é importante trabalhar todas essas competências aqui citadas de maneira adequada, escrevendo de forma clara, coerente, e para isso, a prática regular, a revisão e a busca por feedback são de suma importância. Com isso, você vai aprimorar, lapidar e a cada prática a sua capacidade de produção textual vai ficar ainda melhor. Então, a gente vai agora realizar uma correção de um texto ao vivo, para que a gente possa explicar para vocês um pouco mais sobre esses pontos aqui levantados e esses pontos importantes, explicar para vocês como que funciona essa avaliação, né? Então vamos lá, que eu vou levar vocês para um passeio na plataforma. Bom, aqui nós temos a plataforma da Redação Nota 1000 e a gente vai avaliar então esse texto aqui. Esse é um tema do Enem de 2013, né, que é o tema da Lei Seca. Então, talvez vocês já devem ter lido a proposta ou às vezes até feito essa redação. Então, é um tema um pouco antigo, mas é para mostrar que a estrutura, no geral, o jeito de avaliar continua o mesmo, né? A banca, eles atualizam todo ano, só que as competências, elas continuam as mesmas, então... E é sempre bom também usar esses temas antigos para praticar, inclusive, se você tiver alguma dúvida de algum tema que você queira praticar os temas antigos do Enem é sempre muito, muito bom. Então aqui nós temos o texto que será avaliado, né? Em uma primeira leitura, breve, rápida aqui, a gente consegue ver que alguns aspectos saltam aos olhos, como, por exemplo, a ausência de operadores argumentativos, aqueles que a gente mencionou da C4, entre os parágrafos, né? Além da ausência de um repertório, que a gente consegue perceber aqui que nós não temos um repertório legitimado, claro, né? Alguma coisa relacionada a algum argumento de autoridade, alguma área das áreas do conhecimento, né? Então vamos agora dar uma lidinha na introdução. A implementação da Lei Seca no Brasil trouxe resultados significativos no controle à condução de veículos por motoristas embriagados. Houve uma redução positiva de acidentes de trânsito relacionados à embriaguez, resultando em uma mudança cultural e conscientização da população. Então aqui já temos alguns problemas. Veja que logo no primeiro período nós temos um desvio ortográfico em lei seca. Aí a gente tem aqui, inclusive na plataforma, nós conseguimos ver que é um erro de ortografia. Por quê? Porque lei seca é uma lei já estabelecida. E leis já estabelecidas, como a Lei Áurea, como a própria Lei Geral de Proteção de Dados que a gente citou ontem, elas devem ser grafadas com letra maiúscula, né? Além desse problema de língua portuguesa, nós podemos observar como há uma falha de regência aqui em resultados significativos no controle à condução. No controle da condução adequado, né? Além da quebra paralelística em uma mudança cultural e conscientização.
o paralelismo é muito importante, né? Aqui nós temos, por exemplo, aqui, e na conscientização, porque nós tivemos em uma. Então o paralelismo traz essa estilística, é uma coisa muito importante para o seu texto, vai deixar ele mais bonito, mais coeso, mais organizado também. Além desse problema na introdução, quanto aos outros aspectos, nós podemos perceber que a presença do tema, ela está lá. Então ele cita a lei seca, menciona que tem a ideia de resultados, ou seja, os efeitos estão aí, significativos, né, que ele menciona, mas a apresentação do tema ela é feita de uma forma meio abrupta, né, o estudante já inicia o texto falando, a lei seca, a implementação da lei seca, e não realiza uma contextualização que vai apresentar, trazer para o leitor e tudo mais. E isso é importante também para dar uma contextualizada no tema, né? Como a gente mencionou, o tema do Enem ele está relacionado ao contexto brasileiro. Então, contextualizar isso é muito importante, traz um quê a mais para o seu texto, né? Por fim, nós temos uma indicação clara de tese, ou seja, o aluno antecipou os argumentos que vão ser tratados, né, os pontos principais que serão discutidos no desenvolvimento. E esses temas principais que ele trouxe aqui é uma mudança cultural e conscientização da população. Então, essa é a introdução, nós temos a contextualização temática, que é um ponto importante para a introdução. Citou todos os elementos. Citou, a abordagem já é completa, nós temos aqui uma abordagem completa só com essa introdução, e ele apresentou uma tese. Então, por enquanto, tudo ok. Então, vamos para o desenvolvimento do texto. Essa mudança cultural ocorre à medida que a sociedade passa a reconhecer os riscos e consequências graves da combinação de álcool e direção. A conscientização da população se torna crucial, pois é preciso que cada indivíduo assuma a responsabilidade de não dirigir sob o efeito do álcool. Bom, nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, podemos perceber que não há uma problematização do tema, ou seja, o conteúdo do parágrafo ele não elabora os desafios associados à implementação da lei seca, de modo a apontar para uma construção de uma proposta. Esse é um ponto característico do gênero do Enem, né? Então, por que o Enem ele quer que você problematize? Porque ele quer que você aponte uma resolução. Então, se não tem um problema, não tem por que ele resolver. Então, aqui ele acaba sendo um parágrafo muito mais expositivo, ele só mostra um ponto de vista e ele não traz o porquê aquele tema deve ser discutido, porque que é relevante falar sobre lei seca, né? Então, analisando um pouquinho, é possível perceber que a coesão é precária. Então, ele tem uso limitado de estratégias coesivas, como o emprego do pois, que apesar de ser um elemento coesivo, ele um pouco, indica que não tem um vocabulário, um repertório tão vasto, né? A própria articulação do parágrafo, né? Sim. Ele já começa, ele não traz um primeiramente, alguma coisa que, vou começar aqui um desenvolvimento. Ele não indica que vai iniciar a argumentação dele. Então, além disso, nós temos as lacunas na argumentação, como riscos e consequências graves do consumo de álcool ao volante, que não são esclarecidas. Então, ele mostra, ele dá um indício de que vai tentar argumentar, mas acaba não aprofundando isso, não traz dados que podem reforçar a argumentação dele, e a própria ideia de mudança cultural que foi apresentada na tese, né, não fica claro, não foi esclarecida. Então já indica que tem uma falha no projeto textual. Ele não explicita como era a cultura antes dessa lei seca e o que mudou após essa legislação, né? Então, no final do parágrafo, a ideia central é de que a responsabilidade é individual. Então, isso não é bem relacionado aos efeitos da implementação da lei seca. Por isso, é muito importante que todas as informações, dados e afirmações feitas pelo estudante no texto estejam bem relacionadas, estejam bem costuradas, porque isso faz com que a informação vá contribuir para a defesa do ponto de vista do final, lá na proposta de intervenção. Exatamente. Então vamos para o segundo parágrafo aqui de desenvolvimento. Já percebemos logo, né? Ainda existem desafios, já não tem um elemento coesivo que a gente conversou. Então ainda existem desafios a serem superados. A fiscalização enfrenta obstáculos na identificação da embriaguez do motorista. Por isso, a conscientização do consumo de álcool precisa ser aprimorada. Ou seja, a gente já percebe que o parágrafo, né, ele já é curto. Então, a gente percebe aqui, a gente vê aqui,
que não há um desenvolvimento muito aprofundado, né? Ele escreveu 2 períodos, mas ele não trouxe um repertório, uma notícia. E só observar, a gente percebe, porque é difícil argumentar, né? Então, quando a gente percebe que o parágrafo já está muito curto, a gente vê que houve uma dificuldade no aprofundamento, né, dessa argumentação. Além do que a gente já mencionou, que aqui já começa, né, com um ainda, não tem um ademais, não tem alguma coisa que vai adicionar, ou alguma coisa que faça algum contraponto. Não dá para entender se ele está acrescentando algo do parágrafo anterior ou se ele está fazendo uma oposição ao que ele disse. Exatamente, né? E também convém, né, a gente apontar aqui que esse ainda, ele não está, porque existe a possibilidade de a gente usar o ainda como um além disso, né? Então, ainda podemos falar sobre, além disso, aqui ele não está com esse aspecto, né? Ele diz mesmo, ainda existem desafios, está mais relacionado aos desafios do que a uma ideia de coesão, né? Então, nós temos esse período, né, que é esse parágrafo que é colocado aqui sem nenhuma conexão, e aí a gente também tem mais lacunas, né, na argumentação, como mencionado, o parágrafo já sugere que ele não foi bem desenvolvido. Então aqui, ainda existem esses desafios a serem superados. Perceba que ele não cita quais são esses desafios, não deixa claro quais seriam eles, e logo após, o aluno logo já traz aqui a ideia de fiscalização. Mas a gente vê que a ideia de fiscalização, ela não foi mencionada na introdução, não faz parte da tese, né? Então, o tópico novo, que ele foi inserido de forma abrupta no texto e não foi bem aprofundado e nem relacionado com as outras coisas que já foram ditas, né? Qual é o desafio? A fiscalização é um desafio? Percebe que isso não está no texto. E é sempre bom a gente lembrar que, apesar da gente conseguir fazer inferências nossas, ou seja, a gente lê o texto e tirar algumas conclusões, as conclusões devem estar claras dentro do texto. Então, essa ideia de conectivo, essa ideia de contraponto, essa ideia de nortear a argumentação, ela vem exatamente com esse viés de que o estudante ele consiga trazer uma progressão textual em que as coisas estejam bem amarradas e não fiquem pontas soltas, né? Então, além disso, né, a fiscalização enfrenta obstáculos na identificação de embriaguez do motorista. Por isso, a conscientização. Novamente, se traz a ideia de conscientização. Então, é um argumento circular, ou seja, o aluno ele busca fundamentar a sua argumentação, comprovar a sua argumentação, repetindo ela diversas vezes no decorrer do texto. Mas você percebe que não tem esse desenvolvimento? Então, continua aqui, conscientização novamente, mas sem desenvolvimento algum. E também temos um problema aqui de regência, né? Por quê? Conscientização do consumo do álcool. Fica com uma ideia meio que o consumo do álcool precisa ser conscientizado, não fica? Porque é a conscientização, né, sobre esse consumo. Porque o do indica que parece que a conscientização vai vir do consumo do álcool, né? E precisa ser aprimorada. Aqui também a gente tem um aspecto que fica meio dúbio, porque no início da introdução ele cita que é preciso da conscientização. Então ela existe, mas aí no outro parágrafo ele diz que ela precisa ser aprimorada. Então ela existe. E aí, assim, é uma coisa, quem que vai trazer essa conscientização? É uma autoconscientização? É o indivíduo que vai fazer isso? Porque ele também traz, né? Forças externas. Essa ideia da conscientização, porque ele fala que é uma responsabilidade individual. Sim. Então, da onde vem essa conscientização? Fica uma coisa meio complicada, né? Então, vamos lá para o último parágrafo. Então, o último parágrafo geralmente é onde fica a proposta de intervenção. Então, eu vou ler para vocês. A parceria entre os órgãos de segurança e o Poder Judiciário é essencial para garantir a efetiva aplicação da lei. E também é necessário engajar a sociedade como um todo por meio de campanhas de conscientização e responsabilidade. Contudo, é necessário investir em medidas concretas, fortalecer a fiscalização e promover uma conscientização contínua para consolidar esses avanços e garantir um trânsito mais seguro a todos. Então, novamente, vemos que o parágrafo não foi articulado por meio de alguma estratégia. Então, não tem um indício de que vai finalizar essa redação. Não tem um portanto, por fim, enfim, finalmente. Então, nesse contexto, o aluno ele deveria usar um tipo de conectivo conclusivo. Então, também na conclusão, devem ser retomados de modo breve, assim, resumidamente, os pontos que foram citados no texto. Aqui ele não deveria
ele deveria ter mencionado de novo essa questão da mudança cultural e da conscientização, que são os pontos-chave da tese dele, que ele escreveu lá na introdução. E aí, nesse parágrafo conclusivo, o aluno ele deve apresentar a proposta interventiva. Então, como a gente citou antes, é a competência 5 que vai avaliar a proposta de intervenção. Então, é necessária a presença dos 5 elementos válidos, que é o agente, ação, modo, efeito e o detalhamento de algum desses outros elementos citados. E nesse aqui, a gente vai ver se o aluno trouxe essa proposta e se ela está com todos os elementos. Então, a gente cabe citar aqui que ele começa, né, a parceria entre órgãos de segurança. Então, já vamos fazer um breve disclaimer aqui. Antes de tudo, né, parceria entre órgãos não é alguma ação válida como algum elemento, né? Porque a parceria meio que não soluciona a problemática que ele trouxe. Então, a gente tem que ter em mente que essa ação, ela deve visar a resolução, né? Tem que ser uma coisa factível, então, do problema que o aluno desenvolveu ao longo do texto, né? Inclusive, é um ponto importante. Vamos lembrar que a proposta interventiva ela deve estar super associada ao que você discutiu ao longo do texto, né? Então aqui o aluno mencionou a mudança cultural, a conscientização. Então, nesse caso, se nesse texto o aluno mencionou essa conscientização, por exemplo, ele podia apresentar uma solução associada à educação. Então, o Ministério da Educação que ia fazer essa conscientização, ou associado a alguma forma de propaganda, né, utilizando da mídia como um agente. Esses aspectos estão relacionados à competência 3. Então, assim, isso é o projeto de texto. O projeto de texto é o quê? É aquela unidade textual. A parte de cima do seu texto, ela não pode estar muito desarticulada. É tudo uma coisa só. Então, se você elaborou um problema, você tem que resolver esse problema, não outro, né? Então, continuando no texto aqui, vamos contar os elementos que a gente tem presente. Nós temos 2 propostas interventivas nessa redação, sendo que a primeira ela é composta por uma ação, né, que nós temos aqui engajar a sociedade como um todo, e o modo, que é por meio de campanhas de conscientização e responsabilidade, né. Aqui a gente tem o uso, inclusive, de um elemento coesivo inadequadamente, porque não há uma relação de contraponto, de né? oposição, né? Não é uma proposta se opondo à outra, inclusive é uma continuação da resolução do problema. E aí vamos continuar analisando essa segunda proposta, né? Nela, nós temos também 2 elementos, né? Sendo que eles são um conjunto de ações, que nós temos aqui investir em medidas concretas, fortalecer e fiscalizar e promover, né, a fiscalização, e uma conscientização contínua, né? Aqui são várias ações, e uma finalidade, que é para consolidar esses avanços e garantir um trânsito mais seguro a todos. Então essa finalidade aqui, né, analisando essa conclusão, a gente percebe que há 2 propostas, sendo que as 2 são compostas por 2 elementos válidos, né, são propostas separadas. Nós temos uma ação associada ao meio e nós temos uma outra ação associada a uma finalidade, e então a competência 5 ficaria limitada aqui, né, a 80 pontos por ter 2 elementos válidos. Vamos dar uma olhada aqui, antes da gente finalizar, no nosso ábaco, e como ficaram dispostas essas notas, né? Ele não teve muitos problemas de língua portuguesa, nós conseguimos perceber que foram problemas mais pontuais, né? A abordagem em gênero, né? A competência 2 fica limitada a 120, porque, como a gente conversou, teve aquela abordagem. Não tem um repertório externo. Às vezes também, o aluno pode, claro, usar os textos da coletânea, basear neles, trazer algum dado, que geralmente aparece um gráfico, você pode usar esses textos da coletânea. Só que você não pode só usar a coletânea, porque senão a sua nota da competência 2 vai ficar restrita aos 120 pontos. Então, é importante trazer talvez um filósofo, uma referência de mídia, um filme, um livro, algo que remeta àquele tema. Você tem que fazer essa conexão com a proposta e trazer para a realidade brasileira. Então, você tem que fazer essa comparação de algum repertório externo. Além disso, você tem que ligar com o tema e fazer a comparação. Então, no Brasil acontece isso. Exato, para que o seu paralelo. repertório consiga atingir a produtividade. Exatamente, é traçar esse paralelo, né? O repertório ele deve ser usado de modo a comprovar aquilo que você já está falando, sabe? Então, nós temos isso, fazer uma comparação, alguma coisa que indique que, olha, o que eu estou falando é respaldado. Pode ser também uma lei. Então, assim, existem inúmeras possibilidades de repertório. O importante é você ter a capacidade estratégica de articular super bem ele com a sua argumentação. Aqui na competência 3,
a gente recebe aqui 80 pontos. Por quê? Conforme a própria Lô disse no começo, né? O primeiro parágrafo é expositivo, ele não problematiza, não traz nenhuma coisa. Como é que você vai solucionar um problema se ele não tem tantos problemas? Aí o segundo parágrafo até tem um problema. Ele não indica direito qual que é o problema, da onde vem o problema. É a falta de conscientização, é a fiscalização. Isso indica que existe, além de lacunas de informação, porque ele não explica algumas... ele lança a informação e não explica de onde veio ou quem é o responsável. Ele também não fundamenta, ou seja, ele não traz algo que diga que isso é verdade, que isso é relevante. Exatamente. E aí a coesão e articulação, né, a nossa competência 4, fica restrita a 120. Por quê? Nenhum dos parágrafos foram articulados por meio de algum elemento coesivo do modelo operador argumentativo, né? Ou seja, aquele que vai te nortear a ter uma função semântica lógica na sua argumentação, né? Então, não teve esse uso. No entanto, uma nota menor não caberia também, pois o uso de pois, de por isso no terceiro parágrafo. Tem algumas articulações dentro dos parágrafos, então... E isso já garante 120, mas também não possibilita uma nota maior, né? Por fim, nós temos a proposta interventiva, como citado anteriormente, que foram 2, e foram só compostas por 2 elementos válidos cada uma delas, o que limita, né, então, a nota a 80 pontos. É importante mencionar também na proposta que não é impossível você fazer mais de uma proposta, mas o ideal é você se concentrar em uma só, fazer uma proposta completa que tenha os 5 elementos, porque aí é mais fácil de você conseguir mobilizar essa proposta e conseguir alcançar uma coerência, né? Porque isso também vai ser avaliado, só que avaliado na competência 3. E aqui a gente viu que tem 2 propostas. Só que por que ficou apenas com 2 elementos válidos? Que o Enem ele vai avaliar a proposta mais completa. Então, como as 2 propostas, cada uma delas trouxe só 2 elementos, é apenas 80 pontos. Se uma delas tivesse ação, detalhamento e efeito, aí seriam 120 pontos. Então o Enem ele sempre vai contar a proposta que tem mais elementos válidos. Exatamente. Se ele tivesse trazido, por exemplo, uma proposta completa e uma outra, porque resolver, por exemplo, você traz 2 problemas no texto, você quer resolver os 2, ok, mas foque em pelo menos uma das suas propostas precisam estar completas, porque se não tiver, se tiver alguns elementos em uma e alguns elementos em outras, é o que a Elo falou. Ele vai contar o que tem mais elementos. Exatamente. Aqui também a gente pode ver as marcações com as bandeirinhas, né, conforme eu fui abrindo para vocês verem, o que torna a correção mais, além de dinâmica, né, para a gente conseguir ver exatamente onde está o problema, o que pode ser melhorado, acompanhado aqui com os comentários livres, né, e temos também aqui um resumo das bandeirinhas, e também tem um comentário aqui, que eu vou dar uma lidinha para vocês. Então, abordagem em gênero. A competência 2 é avaliada em 120 pontos, dada a abordagem completa do tema e a presença das 3 partes que compõem o gênero, que você percebe que tem a introdução, tem o desenvolvimento e tem a conclusão, né? No entanto, não se atinge uma nota mais alta devido à ausência daquele repertório legitimado relacionado ao tema e com uso produtivo, né? Ou seja, ele que vai corroborar a defesa do ponto de vista do aluno. A competência 3 recebe 80 pontos devido às falhas no projeto de texto, como recorrência de lacunas, né? Então, é o não desenvolvimento pleno daquelas informações que o aluno foi trazendo ao longo do texto. Também, a temática é pouco problematizada, que foi o que a Elo falou. O Enem, ele visa para essa solução. Se não há um problema, fica meio confuso para ter uma solução, certo? Então, faltou apontar para aquela construção da proposta de intervenção e problematizar o que deve ter sido resolvido a respeito da lei seca. Por fim, nós temos aqui a proposta de intervenção, que recebeu 80 pontos pelo que aquilo que a gente já falou, né? Que há 2 propostas, as 2 são compostas por 2 elementos, né? Então, vai ser 80 pontos, porque cada elemento vale 40 pontos, né? Então, pessoal, aqui a gente pôde ver alguns dos pontos mais importantes para uma redação do Enem, né? Como ela é avaliada também. Anotem esses tópicos, pratiquem bastante, lembrando que vocês podem acessar a nossa plataforma, escolher um dos vários temas que a gente tem disponível lá, então vocês podem ter certeza que a tão sonhada nota 1000 vem aí. Muito obrigada e ótimos estudos, hein? Não desanima nessa fase. Tchau. Boa sorte.